Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Senhor, irmãos, ainda não terminou de falar. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor é quem comanda, é quem age, é quem consola. Aleluia. E nessa noite eu queria ler um versículo no livro dos Reis, a saber, o segundo livro dos Reis, capítulo número 5. Engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo número 5. Capítulo 5, versículo número 14, diz assim a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, quem fala na igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala aos nossos corações. A palavra do Senhor, irmãos, quando ela vem, ela nunca volta vazia. Tem sempre alguém na igreja precisando de receber um palavra, seja ela qual for. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Seja ela qual for, a palavra de Deus, ela é como uma espada. Verdade. Então, sempre nós estamos necessitados de ouvir a palavra de Deus. Sempre tem alguém na igreja que Deus vai falar com ele ou com ela. Verdade. Então, quando a palavra é ministrada na casa do Senhor, ela jamais volta vazia. Ela sempre tem a direção certa. Porque só Deus conhece o profundo e o escondido. Eu lhe vejo por fora, mas Deus nos vê por fora e por dentro também. Então, com certeza, o Senhor, Ele nunca nos despede vazio. Sempre tem algo a nos ensinar, a nos orientar. Sempre tem algo a fazer nas nossas vidas. E eu me deparando com esse capítulo, eu vejo um homem que não era um homem comum. A Bíblia é cheia de mistérios revelados para nós. Aleluia. Devemos pedir ao Senhor o discernimento, pedir ao Senhor para nos revelar a palavra. E se nós lermos bem aqui, Naamã era o maioral de um exército inimigo de Israel, inimigo número 1 que era a Síria. No capítulo 5, nós lemos aqui que
este homem era o líder do exército da Síria. Ora, a Síria era inimiga número 1 de Israel. Vocês sabem quem eram os ninivitas na época de Jonas? Era a antiga Síria. E por isso que Jonas não queria ir lá. Porque o desejo de Jonas era que Deus destruísse Nínive. Acabasse com Nínive, porque Nínive era o inimigo número 1 de Israel, que era a antiga Síria. Então Jonas estava fugindo por duas coisas. Porque ele sabia que se ele fosse lá e pregasse a palavra, e se Nínive se convertesse, o Senhor ia perdoar, se Nínive aceita a palavra. Então Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive para acabar completamente desarraigar da terra Nínive, que era inimigo do povo de Deus. Mas eu penso de um jeito, Deus pensa de outro. Eu quero agir de um jeito, o Senhor age de outro jeito. Então o meu agir, o meu pensar é diferente do pensar de Deus. Se Deus quer perdoar, quem sou eu para querer condenar? Se Deus quer operar, quem sou eu para querer impedir? Vai ser em vão. E a Bíblia vai nos dizer aqui, você pode ler no capítulo de número 5, versículo 1, está escrito em letra maiúscula que o Senhor era com este homem chamado Naamã. Espere. Eu posso colocar versículo com versículo frente a frente, que parece que há uma contradição aí. Como Deus pode ser com um homem? Como o Senhor pode entregar uma guerra a um homem que é do exército inimigo? Porque Deus é onisciente, sabe tudo, é onipotente, pode tudo, é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele sabia o que estava para acontecer na vida deste homem. Ele estava visando exatamente a vida deste homem. E este homem não adorava o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Deus tinha um plano lá na frente a realizar na vida de Naamã. Deus tinha algo, irmãos, eu enxergo aqui. O Senhor enxerga lá na frente, irmão Jacó. Eu enxergo hoje. E o Senhor enxerga o amanhã. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair desta porta. Deus sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus sabe o que tem preparado para você no dia de amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor sabe. E é pensamentos de bem, pensamentos de paz. Nesta noite eu quero ministrar assim, pelo Espírito de Deus, todas as armadilhas que o diabo planejou para a tua vida, aleluia, os laços que ele está armando, as armadilhas cairão por terra, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor tinha algo para realizar na vida deste homem. Este homem vencia as guerras, mas quando chegava na sua casa, que tirava a sua armadura, tinha algo neste homem que acabava com a alegria da família, com a alegria dele próprio, que era uma lepra. E segundo a palavra de Deus, e os hospitais até nos dias de hoje, porque até nos dias de hoje, pode procurar na medicina, que esta doença chamada lepra ainda existe. E os que a têm, eles não podem ficar juntos com os que não têm, porque é uma doença contagiosa. E este homem sofria disso. E naquela época era mais difícil. Não tinha cura, porque se tivesse cura, este homem era um general, era um comandante. Ele tinha condição de pagar qualquer um tipo de tratamento. Mas não estava no alcance do ser humano.
E quando não está no alcance do ser humano, só Deus para resolver. Tem problema nas nossas vidas que é só Deus na causa, não é verdade? É só o Senhor para nos tirar dessa. Oh, glória! É só o Senhor para mover as águas da nossa vida, para poder, aleluia, nós tomar um fogo e dizer glória a Deus. Aleluia. Eu pensei que esta luta, esta prova nunca ia terminar. Mas vai terminar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O choro pode durar uma noite. E este choro que a Bíblia diz que pode durar uma noite, a Bíblia fala uma palavra alegria, aleluia, e só se alegra quem está triste. Então este choro era choro de tristeza. Este homem não era um homem feliz, este homem não era um homem contente, este homem era um homem decepcionado com a sua própria vida. Este homem não tinha alegria porque ele não podia desfrutar com a sua família, porque esta lepra estava lhe causando dores, transtornos. Ele estava na frente do exército, mas não podia comemorar as vitórias junto com o exército. Imagine só a situação deste homem. Tem coisas que dinheiro não compra, viu? Tem coisas que as suas economias, eu vou economizar para isso, para aquilo. Mas tem coisas que dinheiro não compra. Economias, é bom economizar sim. Mas tem coisas que as economias não podem comprar. E era o caso desse homem. Mas em uma certa feita, em uma batalha, em uma guerra, irmão, Deus sabe como trabalhar. Eu não sei. Mas Deus sabe como trabalhar. É Deus, aleluia. Em uma dessas batalhas, Deus permite que este homem que adorava outros deuses vence mais uma batalha, porque era planos de Deus. E quem chega dentro da casa deste homem? Uma menina que servia ao Deus de Israel. Glória a Deus. Que conhecia o homem de Deus. Que via Deus fazer milagres através da vida do profeta Eliseu. E ela soube da notícia. Ela soube porque a sua senhora, que era a esposa de Naamã, falou. Não sofria só o homem, porque dentro da casa, se a casa for unida, se tudo estiver em concordância dentro da casa, dentro do lar, se tiver amor dentro daquele lar, quando sofre um, sofre o outro. Quando sofre o filho, sofre a mãe, e sofre o pai, e sofre os irmãos. Aleluia. Quando um membro da família está em decadência, toda a família também está em decadência, porque sofre junto com ele. Quando o marido sofre, a esposa sofre junto. Se não sofrer, algo está acontecendo lá, precisa de conserto. Aleluia! A palavra do Senhor diz que quando esta menina, sabe como é criança, né, irmãos? Falar alguma coisa na frente de criança, e criança que já está falando. Né? Ai, diz que eu não estou aqui. Mamãe está dizendo que eu não estou aqui não, que não está aqui não. Não é verdade? Vai inventar história na frente de criança para tu ver uma coisa, como ela te descobre. E a menina disse, olha, se o meu Senhor conhecesse, o meu Senhor, o profeta que está lá em Israel. Oh, glória. Aí, irmãos, a notícia se espalhou porque tudo que Naamã queria era ser curado. Quem gosta que as enfermidades assolem a nossa vida, a vida dos nossos? Ninguém. Pede oração, pede oração, e pede oração, e pede oração, e não cessa de pedir oração para que o Senhor venha curar. Para que o Senhor venha tirar aquela enfermidade das nossas vidas, da vida dos nossos. Então foi isso que aconteceu. A esposa falou para o esposo, que era Naamã,
Naamã agora envia uma carta, um homem era importante, irmãos. O homem era importante, mas tinha algo na vida dele que tinha que se chegar a Deus. Se não se chegasse ao Senhor, aos pés do Senhor, se não desse o braço a torcer, ia morrer leproso. Aleluia. Tem coisas que não adianta correr para um lado, correr para outro, porque não vai ser resolvido somente se chegar aos pés do Senhor para Ele poder resolver. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Não adianta. Tem pessoas que confia e não confia em Deus. Confia em Deus, irmãos. Vamos confiar em Deus a partir de hoje, para que o Senhor possa nos dar a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que a carta foi enviada, mas foi enviada para a pessoa errada. Foi enviada para a pessoa errada. Foi enviada para o rei. Mas o rei não temia ao Senhor. O rei disse: eu não sou Deus para resolver esse problema. Ele falou a verdade. Mas era um rei incrédulo, que não tinha comunhão com o Senhor. Mas tinha um homem lá, que estava na presença de Deus. Tinha um homem ali, que estava na presença de Deus. Que o Senhor o chamou um dia para fazer a diferença na terra. Engrandecido seja o nome de Jesus. E ele soube. E ele disse: pode vir. Deixa vir. Deixa vir. Confiança em Deus. Eu dizia algo para alguém hoje à tarde. A palavra fé no original quer dizer confiança. Aleluia. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar que Deus vai nos dar a vitória, que Deus vai nos dar a bênção. Engrandecido seja o nome de Jesus. Porque se nós não confiarmos em Deus, nós vamos confiar em quem? Diga, igreja. Em quem nós vamos confiar? Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. E quando o recado foi dado, diga a Naamã que venha. Ele veio porque ele estava querendo ser curado. Aleluia. Há um preço. Há um preço a pagar. Este homem colocou em sua comitiva vários presentes. Tem pessoas que acham que as coisas espirituais são compradas. Aleluia. Tem pessoas que acham que Deus se vende por favores. Não, Senhor. O homem se vende, mas o nosso Deus não. Aleluia, Deus. O nosso Deus não. O segredo na presença de Deus para receber algo é só um. Aleluia. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. E ao seu tempo certo Ele vos exaltará. Qual é o segredo? A humilhação. Verdade, Deus. Aleluia! Qual é o segredo? A humilhação. E como é que eu me humilho? Senhor, tenha de misericórdia. Sou um pobre pecador. Os evangelhos, 2 homens foram orar. Um se humilhava e outro dizia: não sou como esse, ó. Tudo que eu tenho eu dou o dízimo. Sou fiel. Não sou como esse aí não. Os 2 subiram para o templo para orar e os 2 desceram, mas só um desceu justificado. Deus ouviu as 2 orações, mas só uma foi atendida. E qual foi? Do exaltado? Não! Foi daquele que se humilhou. Aleluia. O segredo é se humilhar. Tu quer vitória? Eu quero vitória. Se humilha. Aleluia. Glória a Deus, se humilha. Diga: Deus, eu preciso da minha vitória em nome de Jesus.
meu conhecimento, aquilo era uma comparação. Comparação quer dizer parábola. Que o Senhor citara para que eu e você, nesta noite, pudesse entender que o segredo é se humilhar na presença de Deus, para poder o Senhor nos exaltar, aleluia, no tempo certo, engrandecendo seja o nome de Jesus. Como está difícil, como é estreito, igreja. E ele foi com um pensamento. Mas antes dele chegar lá, Eliseu manda um mensageiro. Fala para ele. Ele passou no caminho pelo Rio Jordão. Então fala para ele voltar. E quando chegar no Rio Jordão, ele desça e mergulhe 7 vezes. Que a bênção está lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, os reis daquela época, os grandes, tinham 2 rios que eles se banhavam. Vocês lembram da filha de Faraó que encontrou Moisés no cestinho? Ela estava se banhando em que rio? Era um rio separado, um rio bom. E nessa época, existia 2 rios bons. O Jordão era como se fosse o Tietê lá em São Paulo, não represado aqui, saindo de lá. E nessa época o Jordão estava cheio. Aquela água barrenta, irmão Jacob, de barreira a barreira. E Naamã era um general. Tinha 2 rios. Tinha um rio chamado Albana e outro chamado Fafá. Eram os rios bons. E tinha o Jordão velho, que arrastava tudo que vinha pela frente. Mas a bênção estava lá no Jordão. Ele quer a vitória, vai lá para o Jordão. Ô, glória! Né? Quer a vitória, vai se humilhar lá. Irmão, não tem vitória para exaltado, para arrogante. Não tem. Sinto muito dizer isso, mas não tem. Diante de Deus, só tem vitória para quem se humilha e reconhece quem Ele é e quem ela é. Aleluia. Diante de Deus não tem bam, 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 não, irmãos. Todos nós precisamos. E quem é sábio se humilha. É Deus. Quando ele soube dessa notícia, ele ficou desapontado. Sabe o que é você ficar desapontado? Você ficar decepcionado. Tem gente que fica desapontado com Deus, triste com Deus. Já vi isso. Já vi isso. Porque Deus não deu na hora que ele queria, não deu na hora que ela queria, não agiu na hora que ele queria, não agiu na hora que ela queria. Quando Deus age é no tempo certo. Quando Deus te dá é na hora certa. Não se engane com isso. Engrandecido seja o nome de Jesus. O Senhor não é prisioneiro das nossas vontades e desejos, não, de jeito nenhum. Aleluia, Ele sabe do que preciso, Ele sabe do que careço. Louvado seja o nome de Jesus. Então, entrega nas mãos de Deus que Ele vai resolver. Louvado seja o nome de Jesus, mas não do nosso jeito. Aí Naamã disse assim: eu pensei que ele ia sair, eu ia lá, ele ia sair, ia invocar o seu Deus, que seja o nome do Senhor, ia pôr a mão em cima da lepra, do lugar da lepra. Então, quando ele diz do lugar da lepra, o seu corpo não estava tomado ainda. Do lugar da lepra, e ia curar o leproso. Quer dizer, esse era o pensamento, era o que ele queria, mas Deus não é assim não. Aleluia. Deus não age segundo o meu e o seu querer. Não. Deus age segundo
segundo a sua própria vontade e o seu próprio querer. E Deus sabe de cada coração que está aqui. Aqui tem várias mentalidades. Aqui cada um tem um temperamento. Aqui cada um tem um modo de pensar e um modo de agir. Então Deus vai de encontro com minha maneira de ser. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia! Aqui ninguém é igual. E aqui ninguém recebe milagres igual, porque cada um tem um problema diferente, tem uma situação diferente, e Deus vai agir dentro dessa situação, dentro da natureza dessa situação. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Se nós fosse mais sábio, nós dizíamos assim, dizia para Deus assim: Senhor, seja feita a tua vontade. É Deus, aleluia. Sabe o que Maria disse para Gabriel? Quando Gabriel anunciou a vinda do Messias? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia! O sábio diz como Maria: cumpra-se em mim, Senhor. Mas a murmuração não deixa. Aleluia, nós começamos ainda a dizer: Senhor, eu já orei uma semana, Senhor, eu já te pedi, e por que não vem? Fulano recebeu, ciclano recebeu. Vira murmuração, e os murmuradores não recebem nada de Deus. Aleluia, tem um pouquinho de paciência aí, a tua bênção vai chegar na tua mão, mas espera mais um pouco. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, vai chegar, irmãos. Vai chegar, e quando chegar você vai ver que valeu a pena esperar no Senhor. A palavra do Senhor diz que ele saiu. Eu pensei que ele ia fazer assim. Mas não é do jeito que nós pensamos que Deus faz. Não é do jeito que nós queremos que Deus realize. Parece que Deus conhece. Parece não, ele conhece, mas parece que ele diz assim: não, eu vou fazer assim que eu quero ver. Irmãos, não tem jeito. Ô, glória! Se não esperar, não recebe, nós temos que esperar. Maravilhoso! Aí o homem chega do lado do Jordão, vai passando assim, o servo chega e diz assim: olha, meu Senhor, se o servo de Deus tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não faria? Não é verdade, irmãos? Às vezes o Senhor quer pouca coisa para realizar um milagre. Verdade. O que tu tem em casa, mulher? Eu tenho pouca coisa lá, não tem nada. Mas o que é que tu tem? Um pouquinho de farinha. É lá que eu vou fazer um milagre. Aleluia! Enquanto, irmãos, todo mundo estava passando necessidade, dentro da casa daquela mulher estava acontecendo um grande milagre. A farinha da panela não se acabaria. O povo todo que estava, os vizinhos, todos estavam ali necessitados. Mas dentro da casa daquela mulher, enquanto mais tirava farinha, tirava azeite, aleluia, mais brotava e mais crescia. Sabe o que é isso? Aleluia, é acreditar na palavra de Deus, é acreditar naquilo que Deus fala. Eu acredito, eu pego, eu seguro, eu agarro, eu tomo posse da vitória. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Coisa simples. O Senhor não fazia? Faria. Então mergulha. Então obedece o que o homem de Deus falou. Aleluia, Jesus! Aí lá vai ele. Eu até imagino, irmãos. Eu até imagino. Quantas vezes ele falou? 7. Por que ele não falou uma se fosse uma, irmãos? O se fosse uma ele tinha falado, mas tem que fazer do jeito que Deus fala na palavra. Meu servo, minha serva, faça assim, assim, assim e assim. Eu me lembro que um dia, lá em São Paulo, eu era novo de casado, e eu estava passando um estreito tão grande,
Eu não tinha nada, estava desempregado. E eu ia lá na casa do meu irmão Nonato. O meu irmão Nonato pegava 1 quilo de açúcar, me dava e eu levava para casa, triste. Sem nada. Eu era líder do evangelismo. 3 horas da tarde, não tinha nada em casa para comer, mas eu não falhava um culto. E quando era na hora de evangelizar, eu estava lá e via os irmãos que era para evangelizar comigo, tudo sentado na calçada. Eram para estar comigo, mas estavam sentados lá, proseando um com o outro, e não dava crédito à obra de Deus. E eu abria o portão da igreja, pegava os panfletos, e saía eu e meu cunhado, Emanuel. E um dia, 3 horas da tarde, eu estava abrindo o portão da igreja, sem gás, o armário vazio, sem nada. E parou um carro na frente e disse assim: irmão, eu olhei para aquele homem, ele disse assim: vamos ali comigo. Eu falei para ele: não, que eu vou evangelizar. Aí ele disse: vamos ali no mercado. Aí eu conheci que era Deus operando. Aleluia! Deus está te vendo, igreja. O Senhor ainda faz milagre. Aleluia! Glória a Deus! Não se acostume com esta vida, aleluia, que não vê nada de operar de Deus, porque Deus é vivo, Ele não está morrendo. Aleluia, que aleluia! Eu sem nada, irmão Jacob, em casa, só água. E para piorar as coisas, quando eu vinha com aquele quilinho de açúcar numa sacolinha, eu estava devendo 6 meses de aluguel. Quando eu ia subindo a escada, a irmã que morava em casa, na casa de baixo, que alugou para mim em cima, ela olhava pela janela e dizia: tem dinheiro para ir no supermercado? 1 quilo de açúcar, irmão. Tem dinheiro para ir no supermercado, mas não tem dinheiro para me pagar. A sua prova está grande, é? Tá? Você acha que você está passando prova? Aleluia. Eu falei: se Deus permitisse você passar pelo fogo. Terá daqui as temegueça. Fala mesmo. Aí não quer trabalhar. Vagabundo. Desse jeito, irmão. Mas quando chegava a hora de evangelizar, eu ia. Aleluia. Eu ia e chegava para aqueles que tinham responsabilidade comigo, mas não queria nada, e dizia: olha, eu vou ler um versículo para vocês. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Mas entrava aqui e saía aqui. Eu não preciso me importar com meu irmão se ele está fazendo, se ela está fazendo. Eu preciso me importar com aquilo que foi colocado na minha mão para mim fazer. Aleluia. Deixa ele para lá. Deixa ela para lá. Vai prestar conta com o dono da obra. Quando ele disse: vamos ali no mercado, eu disse: Emanuel, você evangeliza? Ele falou: pode ir, Dani. Entrei naquele carro. Alex congregava numa igreja, pastor Alex, ali no Jardim Grimaldi, né, Alex? Depois da igreja tem um mercado grande, né? Foi naquele mercado, ele entrou naquele mercado, pegou um carrinho. Eu não vi no YouTube não, aconteceu com um velho aqui, viu? Peguei um carrinho, eu estou falando nos milagres que Deus faz. E nós temos que ser humildes para receber. É verdade. Eu não quero nem saber se alguém diz: ó, está vivendo da cesta da igreja. Vivo mesmo, sou filho de Deus. Um dia o Senhor vai me dar condição. Sou humilde o suficiente para, se precisar, eu chegar na igreja. Amém, Jesus. Porque a igreja é para isso. Mas quer dar um de soberbo, vai pagar o preço. Hoje você precisa, amanhã você está dando cesta para a igreja. Aleluia! Glória a Deus!
Hoje você está por baixo, amanhã Deus vai te colocar por cima. Hoje tu é cauda, amanhã tu vai ser cabeça. Aleluia! Ele pegou um carrinho e disse, pegue um, irmão, morrendo de vergonha. Peguei um de cabeça assim abaixo. Entramos no mercado. Ele começou a encher o carrinho. Ele disse, pode encher, irmão. Tudo que o irmão estiver precisando, coloque aí. E se faltar, pegue outro carro e coloque. E eu comecei a me alegrar, né, irmão? Vendo aquele negócio todo, eu comecei, olha, eu vou voltar, ele já está mandando e olha o carro. E eu com aquele carrão cheio de coisa, feliz, igual pinto na areia. Ei, maravilha! Passou no caixa, pagou, tirou a carteira do bolso e disse assim, olha, tá aqui que Deus ainda mandou te dar. Onde é a tua casa? Vila Industrial. Cheguei lá, ele apertou lá, o porta-mala se abriu, cheguei, eu suei para levar para cima da escada. Era o que eu estava precisando. Meu Jesus, tu é fiel! Vai mergulhar na mão, ou tu quer ficar leproso pelo resto da tua vida? É, Jesus. Tu vai mergulhar para receber a vitória? Tu vai descer a ribanceira do Jordão ou não? Tu escolhe. Porque o soldado não estava precisando da bênção, irmão. Quem não está precisando da vitória, não está nem aí. Né? Mas quem está, irmão, só Deus sabe quem está. Quem não está enfermo, irmão, é muito fácil dizer, Deus vai te dar vitória. Ah, eu vou orar e você vai ver. Só quem está enfermo, sentindo dor de dia e de noite, é quem sabe o que está passando. Mas Deus sabe o que você está passando. O Senhor está me incomodando para falar sobre corações. Deus vai visitar o teu coração. Aleluia. Jesus maravilhoso! A pior prova que pode existir é a sentimental. O nosso coração não é aquela bomba, esse órgão aqui não. É o centro dos nossos sentimentos. Aleluia! Aleluia! Que darabate que essa. Glória a Deus! Quando eu vim para esta cidade, eu vim arrebentado. Eu vim revoltado para essa cidade. Comprei o carro, botei o dinheiro no porta-luva e disse, eu vou para o Ceará. E quando eu fui entrar na Rio Bahia, na Dutra, para ir para o Rio de Janeiro, o Senhor falou comigo, pega Castelo. E eu vim numa luta, numa prova. E de repente eu comecei a sentir a presença de Deus. Porque nós somos acostumados, nós queremos, mas Deus faz milagre sentimental. Dentro do centro do coração. Se o meu coração está mal, eu não estou bem. Se o meu coração está ferido, é a pior ferida que tem, é a ferida da alma. Eu digo e costumo dizer que o grito mais alto que pode existir é o grito da alma, que ninguém consegue ouvir, mas estronda no céu. E eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a sentir, de repente, eu senti uma mão. Eu vi uma mão entrar dentro da minha boca e fechar e tirar de novo. E tirar algo de dentro de mim. E fazer assim. E de repente eu me senti como um novo convertido. E eu chorava, não sabia nem em que velocidade eu ia. E eu chorava alegre, cheguei em Itapuí feliz da vida. A cura no coração. A tristeza que Deus arrancou de dentro do meu coração. Aleluia, imagine só, se coloque no lugar deste homem. Quando ele chega na sua casa, que mostra para sua esposa, ó, recebi um milagre.
Aleluia. Ó, estou limpinho da Silva. Olha, o Senhor me restaurou. Aleluia. Deus vai te restaurar, irmãos. Acredite nisso. Deus vai te fazer normal novamente, porque esse homem não nasceu leproso. Ele foi acometido de uma lepra. O Senhor vai entrar com providência na tua vida. Nos sentimentos, no coração, na tua vida secular. Deus vai entrar com providência na cura, na libertação. Seja qual for esta lepra, o Senhor está curando na noite deste dia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Este homem chega. Aleluia! Quando ele sobe o Jordão, ele já sobe diferente. Já não sobe mais triste. Aleluia! Já sobe alegre. Glória a Deus! Já é diferente, irmãos, porque quando nós estamos aprisionados em alguma coisa nos aprisiona, nós não sabemos o que fazer, como agir. Senhor, tem misericórdia. Aleluia! O Senhor está dizendo, deixa comigo que eu vou trabalhar. Aleluia. Eu vou trabalhar ao teu favor. Aleluia! Igreja, vamos se colocar de pé. Queria chamar algumas pessoas.